Boa tarde, nós vamos apresentar 3 capítulos que estão inseridos no final do Memorial do Convento. O Memorial do Convento tem 25 capítulos, sendo os nossos o 21, o 23 e o 24. E estes capítulos têm todos um tema em comum, que é a reta final da construção do convento. O Memorial do Convento é um romance histórico e foi publicado em 1982. Foi escrito por José Saramago, que nasceu em 1922 e publicou a sua primeira obra aos 25 anos. O escritor recebeu diversos prémios, entre os quais o Prémio Camões, que é um dos mais importantes da literatura portuguesa, e o Prémio Nobel da Literatura. José Saramago foi bastante criticado com a publicação do seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, por ser ateu e comunista. O Memorial do Convento é um dos mais belos exemplos da arquitetura saramaguiana. Este livro tem 3 linhas de ação: a relação amorosa de Baltasar e Belimunda, a construção do convento e a construção da passarola, que estão todos resumidos na contracapa do livro, nestas frasezinhas que a professora já explicou e que eu espero que vocês tenham entendido. O livro reinventa a história do reinado de Dom João V, no início do século XVIII, através da ficção, e, tal como o título sugere, com a palavra memorial, tem como objetivo evocar memórias do passado, relatando tudo o que de trágico e de glorioso este representa. Então, o capítulo 21, que é o que eu vou apresentar, inicia com Dom João V a observar a sua maquete da Basílica de São Pedro, que está em Roma, mas que ele queria construir também em Portugal. Então ele construiu uma maquete que ele podia construí-la e desconstruí-la e pôr tudo à sua maneira. A Basílica de São Pedro já não tem segredos para Dom João V. Poderia armá-la e desarmá-la de olhos fechados, sozinha ou com ajuda, começando pelo norte ou pelo sul, pela colunata ou pela absbite, por peça ou em partes conjuntas, mas o resultado final é sempre o mesmo: uma construção de madeira, um legos, um mecano, um lugar de fingimento, onde nunca serão rezadas missas verdadeiras, embora Deus esteja em todo lado. O rei de Portugal convida então alguns membros da sua corte, como os seus acompanhantes, fraudes, fidalgos, a observarem a sua maquete para lhes mostrar a sua ideia sobre o que queria construir em Portugal. O autor aqui faz uma pequena crítica aos acompanhantes que estavam a observar a pequena maquete, pois tudo o que envolve a vontade real tem que ser respeitada e estes, quando estão a observá-la, em vez de estarem a pensar no futuro de Portugal e em quão grandioso seria Dom João V em querer construir algo tão grande em Portugal, estavam a pensar nas próprias vidas, tendo o autor criticado esses seus pensamentos. Agora está el rei medindo gravemente com o olhar a construção, enquanto os fidalgos de semana fazem por imitar a gravidade. É sempre o mais seguro. Não menos que meia hora permaneceram rei e acompanhantes nesta contemplação. Dos pensamentos dos camaritas não cuidemos averiguar. Sabe-se logo o que estará passado por aquelas cabeças. A impressão de queimbra numa perna, a lembrança da cadela preferida que deve parir amanhã, a abertura na alfândega dos fardos vinhos de Goa, o súbito apetite de caramelos, a mãozinha macia da freira, a agrado do convento, a comichão por baixo da cabeleira, tudo quando se quiser, exceto a sublimidade do pensamento real, que era este: quero ter uma basílica igual na minha corte, por esta não esperávamos nós. Dom João V decide então chamar um arquiteto grandioso, que é o Ludovice, que não é de Portugal, é alemão, mas que está a viver em Portugal, mais especificamente em Mafra, para mostrar-lhe a sua ideia e para a construção do convento. Ludovice ouve a ideia de Dom João e tenta dar a sua opinião, pois este não quer construir o convento, mas como não se diz não a um rei, ele tenta dar-lhe a volta. Dom João mandou chamar o arquiteto de Mafra, um João Frederico Ludovice, que é alemão, escrito à portuguesa, e disse-lhe sem outros rodeios: é minha vontade que seja construída na corte uma igreja como a de São Pedro de Roma. Ora, a um rei nunca se diz que não, porém há limites. Este rei não sabe o que pede, é tolo, é nejo. O arquiteto, depois de ouvir o que o rei queria, tentou arranjar um argumento e tentar ser a voz da razão, ser a consciência do rei, para tentar que ele mudasse de ideias e não construísse o convento.
Quero São Pedro, e São Pedro aparece feito. Quando eu o vaidoso, como todos, mas conheço a medida do meu pé e também o jeito desta terra, onde há 28 anos vivo. Muita rompança, pouca perseverança. O que é preciso é dar-lhe uma boa resposta. Aquele não que mais lisonjeia do que o sim lisonjearia. Ainda por cima trabalhou-se. Que Deus me livre dessa. A vontade de Vossa Majestade é digna de um rei, que mandou edificar Mafra. Porém, as vidas são breves, Majestade. E São Pedro, entre a benção da primeira pedra e a consagração, consumiu 120 anos de trabalhos e riquezas. Vossa Majestade, que eu saiba, nunca lá esteve. Julga pelo modelo de armar que aí tem. Talvez nem daqui a 240 anos o conseguíssemos. Estaria Vossa Majestade morta, mortos estariam vossos filhos, neto, bisneto, trisneto e tetraneto. O que pergunto, com todo o respeito, é que se vale a pena construir uma basílica que só ficará terminada no ano 2000, supondo que nessa altura ainda há muitos. No entanto, Vossa Majestade decidirá. Depois disto, o arquiteto, depois de ter usado este argumento, fez o rei pensar e acabou por lhe dar um bocadinho a volta e o rei chega à conclusão que não vale mesmo a pena. Entendo mal o que estou a ouvir. E eu não entendo bem o que estou a dizer. Mas para voltar ao caso, se Vossa Majestade quer chegar ao fim da vida, vendo ao menos levantado um palmo de parede, tem que dar já as necessárias ordens, senão nunca passará dos caboços. Tampouco assim viverei. A obra é longa, a vida é curta. Então, chegou à conclusão que não queria construir a basílica e esta ideia nunca se saberia, a não ser que alguém contasse, que foi exatamente o que aconteceu. O que representa também muito as pessoas da época, que contavam tudo e que sabia de tudo, porque era um povo e era uma aldeia. Nunca viríamos a saber que Dom João V quis um dia construir São Pedro de Roma no Parque Eduardo VII, se não fosse a inconsciência de Ludovice, que disse ao filho, e este em segredo transmitiu à sua amiga freira, de quem era visita, que disse ao confessor, que disse ao geral da ordem, que disse ao patriarca, que foi perguntar ao rei, que respondeu que se alguém voltasse a falar no assunto, incorreria na sua cólera, e assim aconteceu. Todos se calaram. Depois de cancelar a construção da basílica, o rei estava voltado consigo mesmo, pois a sua vontade não tinha sido realizada. Então voltou a chamar o arquiteto e, em conversa com ele, demonstrando assim sua ganância, diz que quer aumentar o convento para 1000 fraudes. E, mais uma vez, o arquiteto, sendo a sua consciência, tenta chamá-la à razão. E se aumentássemos para 200 fraudes? Quem diz 200, diz 500, diz 1000. Estou que seria uma ação de não menor grandeza que basílica que não se pode haver. O arquiteto ponderou, 1000 frades, 500 frades, é muito frade, majestade. Acabávamos por ter de fazer uma igreja tão grande como a de Roma, para lá caberem todos. Então quantos? Digamos 300, e mesmo assim já vai ser pequena para eles a basílica que desenhei, e está a ser construída. Com muitos vagares, se me é permitido o reparo. Sejam 300, não se discute mais. É esta a minha vontade, assim se fará, dando Vossa Majestade as necessárias ordens. Foram dadas ordens e assim se cumpriram. O arquiteto retirou-se para emendar os planos e para rever os planos todos, para mudar, para conseguir corresponder à vontade real. E quando sai, aparece o guarda-livros, que vem buscar livros para a escrituração e, quando regressa, diz a Sua Majestade: saiba, Vossa Majestade, que a ver havemos cada vez menos, e de ver devemos cada vez mais. Já o mês passado me disse o mesmo. E também o outro mês, e o ano já que lá vai. Por este andar, ainda acabamos por ver o fundo ao saco, Majestade. Está longe daqui o fundo dos nossos sacos, um no Brasil, outro na Índia. Quando se escutarem, vamos sabê-lo com tão grande atraso que poderemos então dizer que afinal estávamos pobres e não sabíamos. Se Vossa Majestade me perde o atrevimento, eu ousaria dizer que estamos pobres e sabemos. Mas, graças sejam dadas a Deus, o dinheiro não tem faltado. Pois não, e a minha experiência contabilística lembra-me todos os dias que o pior pobre é aquele a quem o dinheiro não falta. Isso se passa em Portugal, que é um saco sem fundo entrar-lhe o dinheiro pela boca e sai pelo cu, com perdão de Vossa Majestade. O autor acaba por criticar esta linguagem que se está a passar entre o rei e o contabilista, pois não é digno de um rei ouvir estas palavras de um contabilista. Este diálogo é falso, apócrifo, calunioso e também profundamente imoral. Não respeita o trono nem o altar. Põe um rei e um tesoureiro a falar com arrieiros em taberna. Só faltava que os rodeassem inflamâncias maritornes. Seria um descabamento completo.
Porém, isto se leu, é somente a tradução moderna do português de sempre, posto que disse o rei. A partir de hoje passas a ver vencimento dobrado para que não te custe tanto a fazer força. Beije as mãos de vossa majestade, respondeu o guarda-livros. O rei depois pensa que a vida é curta e que realmente não iria haver fim à construção do convento, pois o convento já levava 11 anos de trabalho e de riquezas. Então ele decidiu, com a sua reflexão, que ia decidir uma data para o fim da construção do convento. Sagração das basílicas se fazer aos domingos? Eles responderam que sim, segundo o ritual. E então ele rei andou a apurar quando cairia o dia do seu aniversário, 22 de outubro, a um domingo, tendo os secretários respondido, após cuidadosa verificação do calendário, que tal coincidência se daria daí a 2 anos, em 1730. Então é nesse dia que se fará a sagração da Basílica de Mafra. Assim o quer, ordene e determine. Após a procura, o rei partilha a data com o povo. A sagração da Basílica de Mafra será feita no dia 22 de outubro de 1730. Tanto faz que o tempo sobre como falte, venha o sol, venha a chuva, caia a neve ou sopre o vento. Nem que se alague o mundo ou lhe dê o trangulão. Então o rei mandou as ordens e mandou também ordens a dizer que queria todos os homens do país e que todos fossem ajudar na construção do convento para que esta se desse o mais depressa possível para o fim da data se desse daí a 2 anos. Ordene que todos os corregedores do reino se mandem que reúnem e enviem para Mafra quantos operários se encontrarem nas suas jurisdições, sejam carpinteiros, pedreiros ou braçais, retirando-os ainda que por violência dos seus mistérios e sob nenhum pretexto os deixem ficar, não lhes valendo considerações de família, dependência ou anterior obrigação, porque nada está acima da vontade real, salvo a vontade divina, e esta ninguém poderá invocar. Foram então buscar os homens a todos os lugares, as mulheres destes imploravam pela liberdade dos seus homens, que iam à força, abandonando mulheres, filhos doentes, mulheres doentes, familiares. Em todos os lugares repetia a cena, por ordem de sua majestade, vais trabalhar na obra do convento de Mafra. E se o corregedor era zeloso, tanto fazia que estivesse requisitado na força da vida, como se lhe escorregasse o rabo da tripeça. Ou pouco mais fosse o menino, recusava-se o homem primeiro, fazia a menção de escapar, apresentava pretextos, a mulher no fim de tempo, a mãe velha, um rancho de filhos, a parede em meio, a arca por confrontar, o arqueiro necessário, e se começava a dizer as suas mãos, não as acabava. Deitava-lhe as mãos, os quadrilheiros batiam-lhes, se resistia, muitos eram metidos no caminho a sangrar. As mulheres, quando ficavam, lançavam pragas aos homens mandados pelo rei para irem buscar os homens para trabalhar. Maldito sejas tu até à 5ª geração de lepra, se te cubra o corpo todo. Puta seja a tua mãe, puta a tua mulher, puta a tua filha. Empalado sejas do cu até à boca. Maldito, maldito, maldito. Os homens, depois de longos caminhos, ao chegarem à construção, não tinham onde dormir, não tinham onde ficar e, se não fossem capazes para trabalhar, eram mandados de volta. Muitos morriam no caminho e muitos perdiam-se e tornavam-se sem abrigos. Juntam-se os homens que entraram hoje. Dormem onde calhar. Amanhã serão escolhidos. Com os tijolos, os que não prestarem, se foi tijolos a carga. Ficam por aí. Acabarão por servir a obras de menos calado. Não faltará quem os aproveite. Mas, se forem homens, manda-nos embora. Em hora boa ou hora má. Não serves. Volta para a tua terra. E eles vão, por caminhos que não conhecem, perdem-se, fazem-se vadios, morrem na estrada. Às vezes roubam, às vezes matam, às vezes chegam. Na sequência 23, o narrador relata o decorrer da procissão dos 18 santos até ao convento de Mafra, como conseguimos ver a partir de... Já passamos Pinteus, vamos a caminho de Fanhões, 18 estátuas em 18 carros, junta depois à proporção, homens às cordas na conta do já sabido, porém, não é isto aventura que se compare com a pedra de Benedictine, na página 369. Estes homens que eu aqui acabei de referir são os mesmos homens que a Maria acabou de referir na sua sequência.
Para além disto, a pedra que eles aqui falam é a pedra que o Topé explicou na aula passada, do capítulo 19, que estava destinada a ser colocada no pórtico da Basílica. José Saramago faz referência a estes 18 santos, que são São Vicente, São Sebastião, Santa Isabel, Rainha da Hungria, Santa Clara e Santa Teresa, São Francisco, São Bruno, São Bento e São Bernardo, São João de Deus e, por fim, João da Mata, Francisco de Paula, Caetano, Félix de Valois, Pedro Nolasco e Filipe Neri. Para além dos santos, o narrador também descreve a caminhada dos 30 noviços que vêm com o Frei Manuel da Cruz desde São José de Ribamar, como podemos depreender de menos boa até os noviços do convento de São José de Ribamar, ali para os lados de Algés e Carnaxide, a estas horas palmilhando o caminho para Mafra, na página 361. E também temos outra citação que comprova isto, que é: ajoelharam-se os frades e os noviços, em coro, disseram oração, coitados. Esta sim é caridade suprema, rezar por quem não se conhece, assim de joelhos, vêem-se-lhes as solas dos pés, tão castigadas, tão sangrentas, tão doloridas e sujas. São a parte mais comovente do corpo humano, na página 363. Apesar de todo o cansaço e todo o esforço, eles chegam a Mafra e são recebidos em grande triunfo. Entraram assim em Mafra, recebidos triunfalmente, tão magoadinhos dos pés, tão transportados de fé no desvar de olhares. Ou será a fome, que desde São José de Ribamar, que vem caminhando, só roeram pão duro molhado em água da fonte, na página 364. Com a chegada dos noviços chega também Baltazar, que vem para casa desde Santo António de Tujal. Desce Baltazar ao vale, vai para casa. É certo que o trabalho ainda não se despegou da obra, mas vindo ele tão esforçadamente longe, desde Santo António de Tujal, em só um dia, não esqueçamos, tem direito a recolher mais cedo, depois de descangados e pensados os bois. Página 364. O José Saramago faz ainda referência ao estado debilitado de Baltazar. Tens a barba cheia de brancas, Baltazar. Tens a barba carregada de rugas, Baltazar. Tens encorreado o pescoço, Baltazar. Já descaem os ombros, Baltazar. Nem parece o mesmo homem, Baltazar. Mas isto é certamente defeito dos olhos que usamos, porque aí vem justamente uma mulher. E onde nós vemos um velho homem, vê ela um homem novo. Página 365. Com a chegada de Baltazar, este se encontra, como eu acabei de ler na citação, a Belimunda, e ambos decidem ir à noite ver os santos. Baltazar perguntou: queres ir ver as estátuas, Belimunda? O céu deve estar limpo e a lua não tarda aí. Vamos, respondeu ela, na página 367. Este é um dos certos que, como muita gente já falou, que dá para entender uma das principais características da escrita de Saramago, que é a falta de uso de pontuação, e pelo certo conseguimos ver que ele não usa os pontos de interrogação, não usa muito os pontos. Aqui, nesta ida aos Santos, é que Baltazar anuncia a sua ida a Monte Junto para ir ver como é que está a passarola. E Baltazar disse: amanhã vou ao Monte Junto, ver como está a máquina. Passaram 6 meses desde a última vez. Como estará aquilo? Vou contigo. Não vale a pena. Sai cedo. Se não tiver muito que remendar, estarei cá antes da noite. Na página 367. Antes de continuar a decorrer a história, Saramago faz uma crítica ao convento. Parecia impossível que tantos anos de trabalho, 13, fizessem tão pouco vulto. Uma igreja inacabada, um convento que em 2 alas está levantando até ao 2º andar. O resto pouco mais que a altura dos portais do primeiro. Ao todo, 40 celas acabadas, em vez de 300 que vão ser precisas. Parece pouco e é muito, se não demasiado. Página 367. E outra das críticas que ele faz é: ora, o mal desta obra de Mafra é terem posto homens a trabalhar nela em vez de gigantes. E, se com estas e outras obras passadas e futuras se quer provar que também o homem é capaz de fazer o trabalho que gigantes fariam, então aceite-se que leva o tempo que levam as formigas. Todas as coisas têm de ser entendidas na sua justa proporção. Os formigueiros e os conventos, a laje e a pargana. Isto aqui não é tanto uma crítica ao convento, é uma crítica que José Saramago faz ao rei, principalmente,
por querer tanto luxo, querer tanta coisa, que depois os homens não são capazes de fazer em tão pouco tempo. E isto é uma das principais críticas, e uma vez que o nosso grupo ficou com a linha de ação do Memorial do Convento, esta é uma das partes principais, porque é uma crítica bastante acentuada. A caminho de casa, depois de terem ido ver os santos, Belimunda e Baltazar param na barraca da burra, onde se amam e acabam por dormir. A barraca simboliza o amor intenso entre Baltazar e Belimunda, carregado de sensualidade e cumplicidade. Quando amanheceu, Baltazar ia então até Montjundo e Belimunda acompanha o marido e leva-o até fora da vila. Adeus Belimunda, adeus Baltazar. Página 373. E meteu-se já Baltazar pelos confortos de Montjundo. Procura quase invencível caminho que por entre o mato o levará à máquina de voar. É sempre com o coração apertado que se aproxima, por temor que a tenham descoberto, talvez destruído, talvez roubado, e de cada vez se surpreende de a ver como se tivesse acabado agora mesmo de pousar. Não foi roubada, destruída, também não. Lá estava ela no mesmo lugar, de asa descaída, o seu pescoço de ave confundido com as ramagens mais altas. Na página 374. Mas nem tudo correu assim tão bem. O Baltazar entrou na passarola. Algumas tábuas do convés estavam apodrecidas. Teria de substituí-las. Ia distraído, não reparou onde punha os pés. E de repente, 2 tábuas cederam, rebentaram, afundaram-se. Esbraceou violentamente para se parar, evitar a queda. O gancho foi enfiar-se na argola que servia para afastar as velas. A máquina rodopiou 2 vezes. Despedaçou-se, rasgou os arbustos que a envolviam e subiu. Não se vê uma nuvem no céu. Página 375. Eu vou falar um pouco sobre a sequência 24. Esta inicia-se precisamente com a continuação do final do capítulo 23, que acabou de ser apresentado pela Francisca, aparecendo Belimunda preocupada por Baltazar não ter voltado a casa após ter ido a Montjundo trabalhar na construção, no arranjo da passarola, que, como já sabemos, se despenhou. Em toda essa noite, Belimunda não dormiu. Pusera-se a esperar que Baltazar regressasse ao cair do dia, como em outras ocasiões acontecera. Este capítulo está inserido na linha de ação da construção do convento, mas este tem uma particularidade em relação aos outros que também estão inseridos nesta linha de ação. O capítulo 24 retrata essencialmente o dia da sagração, dia 22 de outubro de 1730, como podemos ver através da seguinte frase. Enfim, chegou o mais glorioso dos dias, a data imorretora de 22 de outubro do ano da graça de 1730, quando El Rei Dom João V faz 41 anos e vê sagrar o mais prodigioso dos monumentos que em Portugal se levantaram. Ainda por acabar, é verdade, mas pela catadura se conhece o catacego. Ao longo de toda esta obra, Saramago faz várias críticas a aspectos sociais do século XVIII, não sendo este capítulo uma exceção. Neste, ele critica essencialmente a assimetria de classes, os excessos da realeza e a perversão do clero. Para tal, ele descreve minuciosamente o dia da sagração, descrevendo também os elementos e objetos dispendiosos que estão presentes neste dia e o modo como as pessoas de mais alto nível se apresentam nesta cerimónia. Vou-vos agora ler 3 passagens que demonstram precisamente isto. El Rei precisamente entrará hoje na vila de Mafra, logo à tarde, trazendo em sua companhia o príncipe Dom José e o senhor infante Dom António, mais os criados todos da Casa Real, em suprema grandeza de Estado. Ricos coches, soberbos cavalos, tudo em boa arrumação, aparecendo na boca da estrada, rodando, trompeando, que nunca será visto tão assombrosa perspectiva. A segunda é: agora se viu um magnífico trono patriarcal, ao lado esquerdo do pórtico, com as suas cadeiras e dossel de veludo carmesim, com guarnições de ouro, o chão coberto de alcatifas, um primor e numa credência a caldeirinha e o isope, mais os restantes instrumentos. E por fim, toda aquela maçonaria que além está, ouro moído, incenso, cinza, outra vez sal, vinho branco numa garrafa de prata, cal e pó de pedra numa bandeja, uma colher de prata,
uma concha dourada, sei lá que mais, não faltam hieróglifos, gatimanhos, passos e passos, para lá e para cá, óleos santos, benzimentos, relíquias dos 12 apóstolos. Esta riqueza que eu acabei de vos apresentar contrasta com a miséria do povo na altura. Povo este que se esforçou imenso para fazer erguer o convento de Mafra e que depois, no dia da sagração, tem de acordar super cedo caso queira assistir à sagração, enquanto pessoas que não participaram sequer, como por exemplo a maior parte da nobreza, chegam lá e têm logo lugar para assistir à procissão. Para além disto, não lhes é permitido entrar na procissão, como está evidenciado em Pena temos nós de que não entrem Álvaro Diogo e Inês Antónia e também Belimunda. Apesar de nenhum gosto, veriam as cerimónias, umas sublimes, outras tocantes, umas de derrubar-se prostradamente o corpo, outras de sublimar-se aceleradamente a alma. Em contrapartida com a crítica à realeza e à miséria e à assimetria de classes, temos a crítica ao clero, que é feita através de um frade pervertido que tenta violar Belimunda após lhe ter indicado como abrigo para a noite uma ruína perto do convento que este frequentava. Podemos ver este acontecimento através da seguinte passagem. Um vulto passou diante de uma fresta. A luz desenhou um perfil torcido na parede rugosa de pedra. Imediatamente Belimunda soube que era o frade do caminho. Disseram-lhe onde podia arranjar abrigo. Vinha saber se for seguir o conselho. Mas não por caridade cristã. Deitou-se Belimunda para trás, silenciosamente, e ficou quieta, talvez que ele a não visse. Talvez a visse e dissesse: descansa, pobre alma fatigada. Se assim fosse, seria um verdadeiro milagre e tão edificante. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o frade vem saciar a carne. Não lhe podemos levar a mal, aqui neste deserto, no teto do mundo, que dolorosa é a vida das pessoas. O vulto cobre toda a luz da fresta, é de homem alto e forte, ouve-se-lhe a respiração. Belimunda puxara o alforje para o lado, e quando o homem se ajoelhou, meteu rapidamente a mão na bolsa. Segurou o espigão pelo encaixe, como um punhal. Já sabemos o que vai acontecer. Está escrito desde que em Évora o ferreiro fez o espigão e o gancho. Um está aqui na mão de Belimunda, o outro quem o virá dizer. O Father tateou os pés de Belimunda. Afastou-lhe devagarinho as pernas, para um lado, para o outro. Excitou terrivelmente a imobilidade da mulher. Porventura está acordada e lhe apetece o homem. Já as saias foram atiradas para cima, já o hábito arregaçado. A mão avança a reconhecer o caminho. Estremeceu a mulher, mas não faz outro movimento. Jubiloso, o frade empurra um membro para a invisível fenda. Jubiloso, sente que os braços da mulher se fecham nas suas costas. Há grandes alegrias na vida de um dominicano. Para além do que já disse sobre a consagração, é ainda de realçar que esta durou 8 dias, como indica a seguinte passagem. A festa continuará, 8 são os dias da sagração e este é o primeiro. Mas o povo só assiste mesmo ao primeiro. E o inesquecível momento da benção feita por Dom Tomás de Almeida sobre a pedra que veio de Pedro Pinheiro, ou seja, lá da varanda da parte da frente do convento, e esta foi feita ao povo. O patriarca começou a missa de pontifical, que claro esta... O patriarca começou a missa de pontifical, que claro está, levou o seu tempo, e não foi pouco. Enfim, chegou a termo. Dali subiu à tribuna da casa de Benediction para lançar a benção ao povo, que esperava cá fora 70.000, 80.000 pessoas, que num grande sussurro de movimentos e vestes se derrubaram de joelhos no chão. Através desta citação, podemos também ver que na sagração estavam cerca de 60.000 a 80.000 pessoas.
Ainda nesta sequência são caricaturadas duas personagens, Baltazar e Belimunda, sendo que Baltazar é caricaturado através da fala de Belimunda quando ela está à procura dele e o vai descrevendo a toda a gente por quem passa. Ela descreve-o como escuro, grisalho e maneta. E Belimunda é descrita pelo autor como capaz de ver o que os outros não veem e recolhedora de vontades. O capítulo acaba com Belimunda a arrumar os pertences e mantimentos para ir à procura de Baltazar durante os 9 anos que se seguem. E ela arruma as coisas num alforje, alimentos e mantimentos, coisas do género. Belimunda foi à barraca buscar a manta e o alforje. Entrou em casa, juntou o que podia de comida. Uma escudela de pau, uma colher, algumas roupas suas, outras de Baltazar. Depois meteu tudo no alforje e saiu. Começava a escurecer, mas agora de nenhuma noite teria medo, se tão negra é a que leva dentro de si. Pronto. Concluindo, o Memorial do Convento tem como objetivo dar a conhecer o sacrifício dos operários da construção, pois o José Saramago não pretende glorificar as pessoas que já estão glorificadas no livro de história, mas sim os grandes heróis que ninguém fala.